Basicamente, esse método você vai pegar uma carga, então você vai pegar uma carga para a média de 70% de um RM. Ou seja, você vai pegar uma carga que você consiga fazer uma média de 12 a 15 repetições máximas, tá? É mais ou menos 70, 75% de um RM, você vai pegar essa carga aqui. A partir dessa carga, o que você vai fazer com a sua série? Você vai fazer de modo crescente 3 até 7 repetições. Como de modo crescente, dando intervalos entre essas faixas. Então, por exemplo, pegou a carga para 70% de um RM, 12 a 15 repetições máximas, ou seja, você tem que ser capaz de realizar no máximo entre 12 a 15 repetições máximas, sem ajuda, amplitude completa, técnica correta. Começou a errar, alguém ajudou, tá errado. Então uma carga você consegue fazer de 12 a 15 entre 12 a 15 ali, com boa técnica, tá? Aí você vai lá pegar essa carga, você vai fazer 3 repetições, vai descansar 15 segundos, ou seja, fez 3 repetições, descansa 15 segundos, faz mais 4 repetições, descansa 15 segundos, ou seja, todos esses descansos de 15 segundos são guardando o peso. Então você fez 3 repetições, descansou 15 segundos, fez mais 4 repetições, descansou 15 segundos, fez mais 5 repetições, descansou 15 segundos novamente, aí você faz 6 repetições, descansa 15 segundos novamente, e depois você termina fazendo 7 repetições. Ou seja, você pegou uma carga que você faria no máximo de 12 a 15 e conseguiu esticar para um total de 25 repetições. Por quê? 3 mais 4, 7. Mais 5, 12. Mais 6, 18. Mais 7, 25 repetições feitas com uma carga que você conseguiria fazer de 12 a 15 repetições máximas sozinho. Por que foi capaz de fazer 25 repetições com uma carga que você faria só de 12 a 15? Simples. Esses pequenos intervalos de 15 segundos entre uma faixa de repetições, você consegue fazer o quê? Você consegue fazer uma ressíntese de ATP suficiente para você prolongar um pouco a série. Ou seja, a série vai ficar um pouco mais demorada, vai aumentar o volume de trabalho por conseguir explorar mais repetições com a carga e, consequentemente, você vai conseguir explorar mais repetições, aumentando o volume de trabalho. Bom, acabei de repetir isso, né? Então, esse pequeno intervalo você consegue explorar mais a carga. Beleza? Então, o que isso gera? Com isso aí, o que a gente consegue com isso, trazendo isso para sinalização hipertrófica, que é o maior interesse de quem treina pesado? A gente vai ter um aumento do estresse mecânico. Por que o aumento do estresse mecânico? Por mais que essas primeiras faixas de repetições foi submáximo, o que é submáximo? Meio longe da falha, você não falhou. Você fez 3 repetições, você poderia fazer 12 a 15 direto. Você fez 3, ou seja, essas 3 repetições foi com uma tensão média, não foi tão alta, né? Por quê? Foi 3, parou, descansou 15 segundos. Aí você fez mais 4, aí a tensão começa a aumentar, porque queira ou não, 15 segundos é pouco descanso. Mas conforme você vai acumulando essas repetições, com esses intervalos, você consegue aumentar o estresse mecânico gerado, porque você está prolongando as repetições com aquela carga, o que vai aumentar esse estresse mecânico. Lógico, das duas formas, você vai chegar aqui no final com uma certa falha concêntrica. Talvez precise de um pouquinho de ajuda nessas 7 repetições ali, mas o mínimo possível, se possível, fazer sem ajuda, tá? E de 12 a 15 RM, você também chegaria a falha concêntrica momentânea, ou seja, nos dois pontos você teria um estresse mecânico proporcional à faixa de repetições. Só que como você prolongou as repetições com a carga, o estresse mecânico é um pouquinho maior, porque deu pequenos intervalos, não o suficiente para se recuperar da série, mas o suficiente para conseguir prolongar um pouco as repetições. Você também vai ter um pouco do aumento de estresse metabólico, porque você aumentou o volume de trabalho. Se você trabalhou mais, prolongou a série, você consegue aumentar, você aumentou a atividade metabólica, você aumentou a produção de metabólicos. Íons de hidrogênio, lactato, fosfato inorgânico ali liberado nas quebras do ATP, para ADP, para AMP depois. Então, queira ou não, você acaba aumentando um pouquinho o estresse metabólico, né? Maior liberação de cálcio para contração muscular. Você consegue trabalhar um pouco mais a atividade metabólica, gerando metabólicos ali que não necessariamente são sinalizadores da hipertrofia, mas o estresse metabólico tem um certo impacto nessa energia para hipertrofia. Não tão significativo como a tensão produzida ali pelo estresse mecânico gerado, mas ele também tem uma sinalização hipertrófica ali por esse estresse, por ativar proteínas de choque, proteínas responsáveis por sinalizar dentro da célula que é um estresse muito grande que a célula, a fibra muscular precisa receber uma adaptação, né? Você também vai ter um aumento da densidade do treino, mais volume e menos tempo, ou seja, você vai aumentar a densidade do treino. O que é a densidade do treino? Você compactar mais volume e menos tempo. Por quê?
Porque você vai fazer 25 repetições, onde você poderia ter feito 12 a 15, e você vai usar menos tempo para fazer isso. Porque você deu pequenos intervalos de 15 segundos. Por mais que a série ao todo ficou mais longa, mas para você bater 25 repetições, você precisaria fazer 2 séries tradicionais, descansando ali 2, 3, 4, 5 minutos entre as séries. Aqui você consegue compactar 2 séries em uma, descansando 15 segundos entre um bloquinho de repetições. Então você compacta o treino em menos tempo, prolongando ali essa série, tá? Gerando mais volume de trabalho, deixando o treino mais denso, mais volume, com menos tempo de treino ali. Você tem um aumento do pump, obviamente, né? Se você prolonga as repetições, chega a falha concêntrica. Com mais repetições você consegue prolongar, além de prolongar o trabalho, você aumenta o pump, porque você vai aumentando o fluxo sanguíneo ali, vai bombeando mais sangue para aquele músculo, tá? Você também tem o aumento da fadiga, obviamente, nas 2 séries, tanto chegando entre 12 a 15 máximas aqui, ou aqui, você tem a fadiga acumulada. Só que como você fez mais repetições, você tem um pouco mais de fadiga. Não tão muito maior, porque esses pequenos intervalos foi limitando um pouco a fadiga ali, porque você foi dando descanso. Mas queira ou não, chegando aqui, como é crescente essas repetições, a fadiga vai acontecer, né? Então você vai ter esse aumento da fadiga com essa série aqui. Mais repetições com a carga, ou seja, aumenta o volume de trabalho. Como eu já falei várias vezes, você vai conseguir mais repetições com essa carga que você varia de 12 a 15 de forma dinâmica. Pelos esses intervalos que você coloca entre esses blocos de repetições, você consegue aumentar o volume de trabalho explorando mais repetições naquela série com aquela carga. Deu para entender? Então você vai contabilizar como uma série, um método 3-7, tá? Só com o volume de trabalho aumentado nessa série. Aumenta a percepção de esforço. Aqui é onde a maioria costuma se enganar a respeito da técnica avançada ou do método, né? Por quê? Conforme a pessoa se sente mais cansada, fadigada, porque ela ficou mais tempo na série trabalhando, então a fadiga, aquela percepção de esforço vai ser muito maior, ainda mais se a pessoa sabe buscar o limite dela, né? Com boa técnica, obviamente, né? Isso vai aumentar a percepção de esforço, e é aí que a maioria fala, pô, série pesada, vou ter mais resultado, mas aí se engana. Teu resultado não vem porque você sentiu mais esforço, mas sim porque você aumentou o volume de trabalho. Lógico, mais volume de trabalho, mais esforço imposto. Mas existe uma diferença. Se fosse só pelo esforço, se você fizesse isso aqui, sem repetições, sem intervalo, direto nesse exercício, lógico, precisaria reduzir a carga. Você teria um esforço muito maior, mas você não teria mais hipertrofia do que fazer assim. Ou seja, o esforço não mede a hipertrofia. Se fosse assim, era só você fazer todos os exercícios sem descanso ou descansando 20 segundos entre as séries. O esforço seria grande, você aumentaria a frequência cardíaca, ficaria cansado, ofegante, dolorido, queimação, dor, e nada disso é ligado diretamente com a hipertrofia. É uma consequência do treino. Tanto o dano, como a dor, como a queimação são respostas inflamatórias, respostas à fadiga gerada pelo próprio treino. A sinalização hipertrófica acontece principalmente pelo estresse mecânico, que é a tensão gerada naquela fibra, né, naquele músculo, ou seja, acionamento de um certo volume de fibras. Quanto mais fibras você aciona na série, como você aciona mais fibras? Ou pegando cargas de no máximo 12 a 15 RM, e ficando 1 a 3 antes da falha, ou falhando, ou acima de 15 repetições, chegando até a falha concêntrica. Assim você consegue alta tensão. Quanto mais tempo em alta tensão no treino, maior o estresse mecânico, maior a tensão máxima, consequentemente você gera mais hipertrofia por essa tensão exigida nas fibras, encurtamento de fibras. E o estresse metabólico também entra ali como sinergia nessa sinalização hipertrófica por ativar proteínas ali da membrana que sinalizam em proteínas intracelulares, a sinalização de proteínas intracelulares através da resposta pela membrana, você consegue atingir o DNA para aumentar a síntese proteica, tá? Então você tem ali essa percepção de esforço aumentada, o que engana muita gente, porque a pessoa relaciona o esforço com hipertrofia e não é. Acabei de explicar que não é. Ele é uma consequência de um treino pesado? Sim, mas não mede a hipertrofia. Deu para entender? E a gente tem uma coisa importante aqui. Uma série do método 3-7 é o que vale 2 séries convencionais de 12 a 15 RM de 70% de 1 RM. Ou seja, uma série do método 3-7, quer dizer, é a mesma coisa que você fazer 2 séries tradicionais, convencionais de 70% de 1 RM, ou seja, 2 a 15 RM. Se você fizer essa série, você pode contabilizar como 2 séries. Beleza. Ou pode contabilizar apenas como uma série com volume de trabalho aumentado. Tanto faz o que você prefere contabilizar. Para deixar equalizado o trabalho, para equalizar o trabalho do método 3-7 com o convencional, você precisaria fazer 2 séries do método convencional. Ou seja, para a série convencional se equiparar com a sinalização hipertrófica, o gasto calórico, o volume de trabalho, você precisaria fazer
duas séries convencionais, ou seja, duas séries de 12 a 15 RM, descansando de 1 a 5 minutos entre essas séries. Ou seja, as duas séries precisam ser com a carga de 12 a 15 RM, entre 12 a 15 repetições máximas, e precisam chegar ali 1 a 3 repetições antes da falha ou até a falha concêntrica. Ou seja, para esse trabalho do método 3-7 se equiparar com a série convencional, para a série convencional se equiparar com o método 3-7, você precisaria fazer duas séries convencionais ali, com carga para 12 a 15 repetições, mas sozinho, com boa técnica. Ou seja, descansando 1 a 5 minutos entre as séries, para conseguir explorar o máximo da série, né? Podendo usar a falha concêntrica ou ficando 1 a 3 antes da falha. O que significa? Você poderia fazer 12 repetições com a carga, mas para no 11, no 10 ou no 9. E aí você consegue o mesmo grau de sinalização que teria falhando com 12, sem a necessidade de falhar. Por quê? Porque a própria carga já está pesada. Então, duas séries convencionais, sem a necessidade de falhar, podendo ficar 1 a 3 antes da falha, ou a falha concêntrica. Você conseguiria equiparar para o trabalho de método 3-7, tá? Agora, a gente tem um ponto muito importante aqui que a pessoa pode se confundir, que é exatamente o problema. O problema aqui é se a pessoa errar a carga, o método vai se tornar menos eficaz. Por quê? Vamos supor que a pessoa coloque uma carga que ele conseguiria fazer mais de 15 repetições, que a pessoa conseguiria fazer 18 ou 20 repetições, por exemplo. E aí ele aplica o método numa carga que sozinho ele faria de forma dinâmica, direta, sem intervalos, né? Conseguiria fazer ali 18, 20 ou mais repetições. E aí ele faz esse método. Ou seja, o método vai trabalhar no submáximo, vai ficar muito equiparado com a série convencional, não vai aumentar nenhum tipo de sinalização, não vai agregar em nada no treino. Você só vai demorar mais tempo para completar uma série que você faria de forma dinâmica e teria os mesmos resultados. Então, para o método ser eficaz, você tem que pegar uma carga de 12 a 15 RM e aplicar o método. Assim você consegue equiparar o método com duas séries convencionais. Ou seja, você encurta o tempo de treino, aumenta a densidade do treino. Ou seja, ao invés de você fazer duas séries nessa carga, você faz apenas o método 3-7 compactando duas séries em uma e tendo o mesmo grau de sinalização. Então a gente consegue ali equiparar esse trabalho e gerar um bom resultado com o método 3-7, tá? Queira ou não, você fazendo ele, você compacta duas séries em uma, e aí vamos supor que você descansa ali 2, 3, 4, 5 minutos e faz outra série do método 3-7, ou seja, compacta mais duas séries. Então você vai aumentando a densidade do treino ali, e lógico, vai ter a fadiga acumulada? Sim, durante a série, mas se você descansar o suficiente, você consegue ir aplicando esse método ali no teu treino ali, tá? E isso é um ponto bastante importante, né? Até porque se você fizesse duas séries convencionais, você usaria mais tempo, só que fadigaria menos, né? Por que fadigaria menos? Se você ficar 1 a 3 antes da falha aqui, você vai fadigar menos e vai fazer duas séries, só que ocupando mais tempo no treino. Só que você não usaria tanta fadiga, porque não precisa usar fadiga aqui. Você pode ficar 1 a 3 antes da falha e ter o mesmo grau de sinalização. Já aqui, você é obrigado a chegar à falha por causa da aplicação do método, né? Então, enfim, aí vai do que você prefere ali no teu treino, né? E aí a gente tem um ponto bastante interessante aqui, né? Por quê? Se você fizer esse método aqui, deixa eu ver se eu coloquei em algum lugar aqui. Eu não coloquei em nenhum lugar aqui, mas, por exemplo, eu vou te dar variações desse método. Por que esses métodos de técnicas avançadas são inventados? Ou para vender, o cara que criou, ele vende o nome dele, ou seja, o nome dele cresce por esse método. Se alguém com volume muscular aparece fazendo esse método e dá o nome da pessoa, o nome da pessoa cresce. Ou seja, o valor dela cresce no mercado. Tanto qualquer trabalho que ela for fazer, cresce. Tudo que você aumenta o teu nome no mercado, você ganha mais autoridade e o teu nome cresce. E aí que a maioria cria técnicas avançadas que são coisas, são derivados, são galhos de uma mesma árvore, né? Como eu trouxe aqui o exemplo do Rest Pause e Cluster 7. Por exemplo, eu poderia muito bem aplicar esse método 3-7 fazendo, ao invés de chamar método 3-7, eu falar de método 2-5. Por que 2,5? Porque simplesmente eu pegaria uma carga aqui, por exemplo, para 80%, 85% de um RM, ou seja, faria ali em torno de 8 repetições máximas, e faria o método 2,5, por exemplo. Faria primeiro 2 repetições, descansaria 15 segundos, depois 3 repetições, descansaria 15 segundos, depois 4 repetições, descansaria 15 segundos, depois 5 repetições. Ou seja, completaria ali, vamos supor, 2 mais 3, 5, mais 4, 9, mais 5, 14 repetições com uma carga que eu faria 8 repetições máximas. Deu para entender como eu posso aplicar esse método em qualquer faixa de repetições? Desde que eu pegue uma carga que eu consiga fazer, por exemplo, 8 repetições máximas, aplico o método de uma forma que eu consiga aplicar, que nem eu dei o exemplo de 14 repetições com aquela carga, ou seja, dando intervalos entre blocos de repetições.
Eu posso fazer muito bem o método ao contrário. Por que ao contrário? Porque nas primeiras repetições a gente tem menos fadiga. Então a gente consegue explorar mais repetições. Aí você faz, descansa 15 segundos e ao invés de você vir crescente, você vem decrescente, diminuindo as repetições até chegar nas 3 repetições máximas e aí você falha ali. Porque a possibilidade é o quê? Aqui fica muito submáximo. Ou seja, você faz 3 repetições, sendo que você poderia fazer de 12 a 15. Fica muito leve, 1, 2, 3, muito leve. Aqui para 4 ou 5 repetições que você vai começar a sentir uma fadiga. Já se você entrar de cara com 7 repetições, você já se aproxima mais ali das repetições máximas. E aí você descansa pouco e essas séries aqui, você já vai ter uma fadiga mais acumulada porque você veio das repetições maiores. E aqui no finalzinho você vai estar no final da série mesmo, esgotado. E aí completa 3 repetições, ou seja, você descansa o suficiente só para completar mais um pouco de repetições. Tá? Você vê bem que o método pode ser aplicado tanto com qualquer faixa de intensidade, só mudar o método para 2,5, 2,6, 3,6, enfim, de uma maneira que você se encaixe melhor para a intensidade. Você viu, eu acabei de inventar um método baseado nesse, derivado desse. Meu nome pode ser crescer aí no mercado? Não sei, mas é uma derivação e é válido. Por que não seria válido? Porque o do mesmo modo que esse método foi criado, eu posso criar qualquer outro derivado de outras. Por que eu falo que é um método derivado? Vamos pegar aqui o exemplo do rest pause.